Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2024. Esse carro está exposto aqui na concessionária Toyota Barigui, em Joinville, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. A versão topo de linha desse modelo conta com teto solar, também faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, ar-condicionado digital 2 zonas e também uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, que é esse filete mais acima vindo até a parte final do farol, também acendimento automático com canhão de foco projetor de longo alcance, farol alto e baixo comutativo e também indicador de seta. E para o seu veículo híbrido, ele tem todo esse detalhe azul com a parte também em black piano aqui que realça essa parte do farol. Os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde tem também sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Também todo o detalhe do para-choque aqui em preto fosco, com a sua grade inferior com a abertura aqui na horizontal em preto fosco, esse aplique que é na cor do veículo, que é um branco perolizado, onde fica localizado também aqui farol de neblina em LED. Mais acima nós temos o detalhe da grade aqui com todo esse formato trapezoidal, com essa parte aqui cinza metálico e também cinza mais claro aqui com as aberturas de ar toda em colmeia, e aqui nós temos o logo translúcido da Toyota, um detalhe cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido, onde tem os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, com aprimoramentos que agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. A parte aqui no para-brisas, uma câmera que monitora o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, que tem sistema pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, também sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Aqui nós temos os vincos que saem lá de cima do capô, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. O sistema híbrido, no caso do Corolla Cross, ele utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 flex com 101 cavalos, com torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com o bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Hybrid Transaxle, que no caso ele não utiliza as polias como a gente está acostumado no CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui para esse modelo. Mais abaixo ele tem 2 motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm. E os motores elétricos com forças combinadas com o motor a combustão geram 122 cavalos, trazendo muito mais economia de combustível. Mais acima nós temos a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível. E detalhe, ele não é do tipo híbrido plug-in que você precisa colocar na tomada para recarregar. Quando você pisa no freio ou numa descida de serra com a parte com opção B ligada ali na parte do câmbio, que é para regenerar o sistema de baterias. Então isso realmente facilita. Também nas frenagens que você faz durante o trânsito, realmente trazendo muita economia de combustível. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série
no modelo. No capô, manta acústica também, manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui das bordas, vindo até o centro, com uns vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante. Perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. Vão livre de solo de 16,1 centímetros. Aqui você tem a caixaria de roda com esse detalhe em preto fosco, saia lateral, a parte traseira praticamente dá a volta por todo o carro. E aqui você tem uns vincos aqui da primeira porta até a segunda porta, mais acima também. Aqui um contorno com a silhueta bem marcante com um vinco terminando no capô. A inscrição Hybrid para fazer referência que é um modelo híbrido. E também aqui na coluna A esse detalhe em preto fosco. E aqui nessa versão SRX todo esse detalhe cromado que vai até a coluna C. A parte aqui do retrovisor, essa parte mais abaixo, é em preto fosco, rebatimento automático e também eletrônico quando você aciona o controle remoto, repetidor de seta. Aqui já é a cor predominante no veículo, que é um branco perolizado aqui, como as maçanetas do veículo. Aqui o detalhe da coluna B, preto fosco, teto solar, o rack aqui com detalhe em cinza metálico. Aqui a suspensão traseira é com eixo rígido. Aqui no caso você tem também o detalhe com acabamento preto fosco, esses vincos que ficam bem aparentes aqui na parte da tampa traseira. E na coluna C a inscrição Corolla Cross, o detalhe do vidro aqui, o restante é em preto fosco. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel com item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês no interior o funcionamento. Toda a parte aqui em preto fosco do para-choque, também esse detalhe com aplique na cor do veículo, refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é em LED. E aí você tem toda essa moldura em black piano aqui que faz a volta com a inscrição Corolla Cross. Na tampa traseira você já tem aqui uma silhueta com um vinco bem marcante harmonizando com a grade frontal do veículo. E a inscrição XRX Hybrid, Corolla Cross e o logo com a inscrição aqui com os detalhes cromados em azul para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, um spray de limpeza dos vidros, aerofólio integrado e também aqui a antena Shark Fin no modelo. Para fazer a abertura do porta-malas basta apertar o botão aqui ao centro com a chave presencial. Também você tem um porta-malas aqui desse SUV médio com 440 litros. É uma boa capacidade por se tratar desse SUV. Também a iluminação aqui halógena. Aqui você tem esses ganchos com capacidade de 2 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, tanto do lado esquerdo como aqui do lado direito. Também você tem essa esteira que você pode estar cobrindo aqui as bagagens se necessário, também esses nichos aqui do lado esquerdo e direito, e você puxando aqui você tem o kit de ferramentas com step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca do pneu se necessário. Também todo esse acabamento aqui na tampa traseira em preto fosco, a alça para que você possa puxar aqui para fechar o porta-malas. E também a parte com a câmera de ré, você tem a opção aqui. Esses 4 pontos aqui com a iluminação em LED, a luz de neblina realmente favorece na parte de segurança aí noturna do modelo. Ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, EBD, IBAS e também 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,64 m, 6 a menos do que o Corolla Sedan. A abertura da porta aqui é um pouco maior nesse SUV. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar essa questão do espaço. Realmente ele é bem mais justo do que o Sedan. Sobra apenas um dedo aqui para vocês terem referência. O teto é preto, com as alças aqui no teto, iluminação halógena para quem vem aqui atrás. Teto solar que traz muita luminosidade aqui no interior do modelo,
todo o revestimento do banco aqui, ó, em couro, com essa parte pontilhada, as linhas aparentes e essa parte bege que realmente no interior deixa muito mais aí sofisticado essa parte do acabamento. Portas revistas somente aqui do lado do passageiro, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, duas tomadas USB do tipo C que fica iluminada à noite, favorece para quem vem aqui atrás, traz mais comodidade realmente. Eu vou descer aqui para mostrar ainda os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Você tem aqui os bancos que são bipartidos, 60 por 40, então quando você puxa essa alça você consegue descer os dois bancos, realmente favorece para você carregar algo que não caiba no porta-malas. E você puxando aqui mais uma vez, você desce aqui o banco, então ele aumenta o ângulo aqui, realmente traz mais espaço e comodidade para quem vem aqui atrás. São cinto de 3 pontos para todos os ocupantes que estão aqui atrás, encosto de cabeça, também aqui ó, descansa-braço com a opção para 2 porta-copos e também o detalhe com Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança para os ocupantes aqui do banco traseiro. Você tem também aqui todo o revestimento em couro, aqui já é bem macio ao toque, com acabamento aqui com a linha aparente, com esse detalhe bege, aqui já é com plástico rígido, escuro aqui, o preto na verdade, e também uma segunda opção de porta-copos, que é acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só, e também aqui o alto-falante na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Corolla Cross. Aqui do outro lado, esse botão para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele vai soar o alerta. E também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através do Smart Entry, traz mais comodidade. Agora eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo da altura das pernas, ajustar a altura do banco, e nesse outro botão você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. Você tem aqui a opção para abertura do tanque de combustível, que são de 36 litros, a inscrição Corolla Cross, o polêmico freio de estacionamento no pé, que é da mesma forma como no Prius e muitos carros nos Estados Unidos aí até 2022. A abertura aqui do cofre do motor, se necessário. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRX Hybrid 2024, que já está em funcionamento. Aqui você tem uma tela digital, um painel de 7 polegadas. Aqui a novidade é uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com sistema Harman, mas a assinatura de som não é Harman, somente aqui a multimídia, antes que vocês me perguntem. Os botões físicos aqui ao lado, tecla Home, volume, também aqui você tem uma tela intuitiva ao toque, apertou a opção de mídia aqui. Você já tem AM, FM, USB, Bluetooth, projeção de tela, estações, favoritos, enfim, você escolhe aqui da melhor forma. Opção do veículo, vocês perceberam que ele está com o motor a combustão ligado, né? Então ele mostra aqui o fluxo de energia, o motor elétrico aqui, o gerador na verdade, regenerando o sistema de baterias. Informações de rota que você tem também aqui, ó, velocidade média, tempo decorrido, autonomia, 246 km. E aqui a parte com consumo combinado, então ele mostra as médias de consumo, o histórico, tudo isso para você acompanhar aqui no modelo. E também aqui a opção com configurações, que você tem aqui toda a parte de dispositivos, equalização de som e também configurações do sistema que você consegue estar fazendo aqui no modelo para você utilizar. Mais abaixo aqui você tem ar-condicionado digital 2 zonas, com ar quente, ar frio. Você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Aqui você tem o fluxo do ar-condicionado que você consegue aumentar ou diminuir, onde você vai direcionar o fluxo. Também você tem aqui, ó, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Aqui a parte com a saída do banco traseiro e é o que você liga o ar-condicionado. Aquecedor do vidro traseiro e também a opção que você tem aqui para desligar o caso se for o ar-condicionado aqui. Você tem também aqui botão de start-stop com um detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Todo o acabamento aqui do painel bem macio ao toque com esse detalhe bege. Aqui você tem uma tomada USB para colocar um pendrive ou colocar aí, no caso, um celular para recarregar. Você tem somente um espaço aqui com uma iluminação. Aqui no caso tem todo esse detalhe prata e também bege aqui no console central, já que Black Piano com a parte cinza. Aqui você tem os modos aqui para poder estar utilizando. EV Mode, que é o modo 100% elétrico, ou seja, carregou as baterias aqui como está agora, ele está no modo 100% elétrico.
consigo estar utilizando, saindo aqui do estacionamento, pegando o trânsito aqui, ou o Drive Mode aqui, que eu vou estar utilizando aqui entre os motores elétricos e combustão, como está fazendo aqui agora. Então realmente traz muita economia de combustível. Esse botão, você tem a opção aqui para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem freio ABS com EBD e também BAS e assistente de rampa. Aqui o câmbio automático, que é da forma Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês. Opção Ré, você tem a câmera aqui com as linhas de distanciamento, porém quando você esterça o volante aqui, ele não vai marcar a parte aqui com esterçamento, somente as linhas. Falei para vocês que ele tem também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você se aproxima do objeto, que é o que eu estou fazendo aqui agora, aí ele vai acender a luz no painel aqui, ó, tanto sensores de alerta traseiro como sensores de alerta dianteiro, então realmente favorece. O modo D, você tem a opção aqui para poder estar utilizando, e o pessoal pergunta muito no canal que esse modo B no carro híbrido, quando você coloca no modo B, numa descida de serra ou numa baixada que você está tendo ali durante o trânsito, ele vai regenerar o sistema de baterias, ele funciona como um freio motor aqui no caso, então ele vai fazer dessa forma para regenerar o sistema de baterias, então favorece para você estar utilizando e trazendo mais economia no combustível. Também todo o detalhe aqui com 2 porta-trecos, revestimento aqui em couro do descansa-braço, você consegue puxar aqui para ter um ângulo maior, ou aperta o botão, abre aqui uma tomada 12 volts, todo o espaço aqui do porta-trecos para você estar utilizando da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é em couro, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, todo pontilhado aqui, mais acima aqui também um detalhe com a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, o detalhe aqui com quebra-sol com opção do espelho, puxou aqui, ele acende a iluminação halógena tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai reduzir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você, é um item de segurança interessante. Aqui você aperta esse botão para ativar ou desativar o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, não vai disparar o alarme. E você tem também aqui a iluminação que é halógena no teto e o botão que você consegue aqui no caso, ó, fechar o porta-malas do teto, na verdade, tá, gente? E você consegue abrir também, e ele tem aqui o sistema anti-esmagamento. Se você colocar uma das mãos aqui, você não vai ter o problema de ser esmagado aqui quando você fechar o teto. Isso é bem interessante. A persiana que você consegue estar tampando aqui também para cobrir a luminosidade caso você não queira. E aqui você tem detalhe aqui em black piano, com um detalhe do afivelamento do cinto de segurança e também airbag. Todo o detalhe aqui prata no difusor do ar-condicionado. Aqui o acabamento é com plástico rígido, preto. E também você tem ali o detalhe com a parte dos tweeters referente ao sistema de som. A multimídia aqui é do tipo flutuante, todo o acabamento aqui, como eu falei, é em plástico rígido, preto. Aqui você tem os comandos da porta do motorista que são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, lado esquerdo e direito, você tem a opção aqui, consegue regular. Apertou o botão aqui, ó, é o rebatimento eletrônico do retrovisor, e se você deixou no ar, quando você acionar o controle remoto, ele fecha automaticamente. Ele tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado também, então favorece no dia a dia no trânsito e traz muita segurança. Aqui na parte do painel, mais abaixo, você tem aqui o facho do farol para você colocar para cima ou para baixo, por ser um SUV médio, você coloca mais peso no carro viajando, você tem essa opção. E também aqui esse detalhe do farol alto e baixo comutativo automático. Então, se você está com um veículo à noite, veio um carro contra você, ele abaixa o farol automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto. Isso realmente traz muita comodidade quando você está dirigindo. Você tem aqui a direção que é do tipo eletroassistida, então ela tem regulagem de altura e profundidade, todo o revestimento em couro com a linha aparente, os comandos aqui de som, comando de voz, também o comando referente ao computador de bordo do veículo. Aqui do lado direito você já tem comando de som para fazer a troca de rádio ou das músicas, e aqui mais acima você tem os controles referente ao Toyota Safety Sense, que tem aprimoramentos para identificar veículos, pedestres e também ciclistas. Aqui você tem o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora e um carro à sua frente diminuiu a velocidade, você não percebeu, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Esse outro botão aqui, se você mantém ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo
ou direito. Então ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem sistema também com a parte aqui com correção. Então ele tem a centralização de faixa para que você permaneça na faixa de rodagem. E se você ficar sem as mãos ao volante, ele vai corrigir até um dado momento. Depois disso, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Esse outro botão mais acima aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse aqui, ele vai identificar uma situação de risco eminente à sua frente. E ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E se você não tomar uma medida evasiva para sair da parte do risco, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Então, realmente, favorece bastante essa questão de segurança. E também, ele tem o alerta de oscilação ao volante. Quando você está fadigado ao volante, com muito sono, cansado ao dirigir e começa ali a oscilar a direção, ele percebe. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual também e apareceu uma xícara de café ali, informando que você está fadigado e você pode causar um acidente ali com essa parte que você está com sono dirigindo ao volante. Realmente é muito interessante. Aqui na parte do painel, como eu falei para vocês, é de 7 polegadas aqui ao centro, em TFT. Aqui no canto, ele já tem um medidor da parte de baterias aqui do modelo. Já aqui do outro lado, o medidor do tanque de combustível, que é 36 litros. E aqui, o medidor do arrefecimento do motor. Então você tem aqui, ó, relógio, indicador de câmbio, modo eletrônico que ele entrou agora. Também aqui, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B. E você coloca para baixo aqui, ó, na setinha. Então você já tem aqui o modo de economia, para estar utilizando, média total, quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, e aí ele volta para o modo de economia. Se eu coloquei seta para o lado direito, ele tem aqui a parte com sistemas de segurança que você pode estar ativando ou desativando. Por lado direito, mais uma vez, a rádio, a música que você está ouvindo, mais uma vez aqui, parte com informações de viagem, tempo decorrido, mais uma vez você tem aqui os ajustes referentes para fazer as configurações do veículo. E mais uma vez aqui, tudo que é mensagem interessante, importante, vai aparecer aqui nessa aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para José Soares, da cidade de Barão de Grajaú, lá no Maranhão. O segundo salve de hoje vai para Maicon Bueno, da cidade de Alterosa, lá em Minas Gerais. O terceiro e último salve vai para Hilton Alves, da cidade de Ilha Solteira, lá em São Paulo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!